Sabe aquela sensação de que o mundo está mudando rápido demais? De que as velhas regras simplesmente não se aplicam mais? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar em uma reflexão do cientista da inovação Carlos Nepomuceno sobre o que ele chama de revolução descentralizadora. A proposta aqui é entender uma nova mentalidade que pode ser essencial para a gente navegar no futuro. Essa reflexão vem do Nepomuceno, que se dedica a criar mapas para esse novo território que a gente está pisando. O argumento dele é que a mudança é tão, mas tão profunda, que os nossos antigos mapas mentais, tanto para a vida pessoal quanto para a sociedade, já não funcionam. A gente precisa buscar novas ferramentas. E o ponto de partida é justamente essa pergunta. Existe essa sensação no ar de que os modelos que a gente usava para entender o mundo, o sucesso, a vida, parece que não se encaixam mais? É essa a questão central que a gente vai explorar. Ok, para a gente entender o impacto disso na vida de cada um, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário maior, a grande história de como a sociedade se organiza. A ideia aqui é a seguinte: o que a gente está vivendo hoje não é um caso isolado, mas parte de um padrão histórico. Toda vez que a população cresce e as coisas ficam mais complexas, a sociedade precisa evoluir sua forma de se organizar para não entrar em colapso. E olha que interessante. Essa evolução pode ser descrita por uma fórmula, S igual a D sobre C. O que isso quer dizer? Que a sustentabilidade de uma sociedade é diretamente proporcional à sua capacidade de descentralizar em resposta a um aumento da complexidade. Ou seja, para dar conta do crescimento, o poder precisa ser distribuído. E o ponto-chave aqui, o que é fundamental entender, é que a descentralização não é uma ideologia ou uma escolha política. É uma necessidade da nossa evolução como espécie, uma tecnoespécie, né? O crescimento da população e as novas mídias de comunicação, como a internet, inevitavelmente empurram o controle do centro para as bordas do sistema. Beleza, a sociedade está se descentralizando. Mas e aí? Como é que isso afeta a vida de cada um? Agora a gente vai do macro para o micro. É aí que está a conexão. Um mundo descentralizado transfere a responsabilidade. Aquelas estruturas centralizadas que antes tomavam muitas decisões por nós, governos, grandes empresas, instituições, perdem força. O resultado disso, o poder de decidir, cai no colo de cada indivíduo. E essa é a grande troca da nossa era. A gente ganha mais liberdade, mais opções, mais autonomia. Só que essa liberdade vem com um preço, um peso. A responsabilidade de fazer as próprias escolhas, de criar o próprio caminho. E tem uma frase do psiquiatra Viktor Frankl que captura isso perfeitamente. Ele disse: a verdadeira liberdade é um ato de responsabilidade. Liberdade, então, não é só não ter amarras, é ter uma responsabilidade ativa sobre a própria vida. E olha só, assim como tem uma fórmula para a sociedade, também tem uma para o indivíduo. S igual a P sobre D. Aqui, a sustentabilidade de cada um, a qualidade de vida, depende da nossa capacidade de fazer o que ele chama de escolha potencialista, à medida que o nível de descentralização aumenta. Bom, isso nos leva direto para a variável mais importante dessa equação, o P. Afinal, o que é essa tal de escolha potencialista? Aqui a gente vê um contraste bem claro. De um lado, as escolhas que a gente pode chamar de tradicionais, guiadas por coisas de fora, o que a sociedade espera, o que dá status, o que parece mais seguro. Do outro, a escolha potencialista, que vira essa lógica de cabeça para baixo. É interessante que o Nepomuceno usa esses termos, escolhas instagráveis ou sobreviventes, para falar justamente daquelas escolhas que buscam validação externa. A escolha potencialista é o exato oposto. É um movimento que nasce de dentro, baseado em valores, em propósito e em autoconhecimento. E vale dizer, isso não é só uma questão de filosofia, não. É, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência. Sem uma bússola interna forte, o excesso de liberdade e de opções que esse mundo descentralizado oferece pode acabar paralisando a gente. Então, chegou a hora de juntar as peças e ver como essas duas fórmulas, a da sociedade e a do indivíduo, se encaixam para montar um quadro completo do que vem pela frente. Pensa nisso como um motor, que funciona em duas fases. Primeiro, o aumento da complexidade força a sociedade a se descentralizar. Depois, o aumento da descentralização força o indivíduo a se potencializar. Uma coisa puxa a outra. É um efeito dominó. Então, a conclusão a que se chega é que essa mudança individual não acontece por acaso. É o próximo passo lógico na nossa jornada coletiva. No fundo, a evolução da sociedade agora
depende da evolução da consciência de cada um. E tem uma frase que resume essa ideia de forma muito poderosa. Em um mundo onde as estruturas de poder de fora se dissolvem, a única âncora que sobra, que é realmente estável, é a que a gente encontra dentro de nós mesmos. Tá, mas e se a gente não desenvolve essa estrutura interna? O que acontece? A liberdade sem uma bússola vira ansiedade, vira confusão ou, como diz o Nepomuceno, vira ruído existencial. E quando a gente amplia o olhar, o problema vira coletivo. Uma sociedade que avança muito na tecnologia, mas não desenvolve a maturidade interna dos seus cidadãos, se torna uma sociedade ansiosa, frágil, cheia de possibilidades, mas vazia de propósito. A mensagem final, no fim das contas, é de empoderamento. A verdadeira qualidade de vida no futuro não vai vir de mais tecnologia ou de mais opções externas, mas da nossa capacidade de navegar por tudo isso com uma clareza que só vem de dentro para fora. E com isso, a gente volta à pergunta inicial. Se os matas antigos já não servem mais, será que este novo modelo, focado no potencialismo, oferece uma direção mais clara para o futuro que a gente está construindo? A pergunta fica no ar para cada um refletir.